Nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne. Perceba o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse versículo começa com a palavra porque. Isso está conectado diretamente com o versículo anterior que fala sobre nós estarmos com a armadura de Deus para podermos resistir às tentações, às ciladas do diabo. Se nós quisermos de fato ter uma vida mais próxima do Senhor, nós precisamos ter uma vida transformada, nós precisamos ter uma vida que resiste às tentações, resiste aos pecados. E a Bíblia dá muitas formas para nós fazermos isso. E aqui nesse texto de Efésios nos mostra mais uma forma, através da armadura de Deus. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós veremos em outros devocionais com mais detalhes sobre como é essa armadura. Mas aqui perceba que o versículo 12, que é o nosso versículo desse devocional, nos diz por quê. Está dando a razão para que nós devemos, pela qual nós devemos vestir a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Nós não estamos lutando contra as pessoas ao nosso redor. Nós não estamos lutando contra as situações que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos carnais, olhos humanos, olhos físicos. Nós não estamos lutando contra as coisas que nós de fato estamos vendo. Nós estamos lutando com coisas que vão além da nossa visão, vão além da nossa compreensão. São coisas sobrenaturais, que é o que o versículo diz na continuação. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não são coisas desta terra, não são coisas que nós podemos ver com os nossos olhos humanos. São coisas espirituais. E como a Bíblia mesmo diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós devemos observar o que a Bíblia diz e buscar aplicar. Então, se nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, contra o que nós estamos vendo, contra a carne, mas contra coisas que estão além do que nós estamos vendo, nós devemos ter os olhos de Deus. Nós devemos ter os olhos espirituais para podermos de fato vencer o maligno, para podermos de fato viver uma vida mais próxima do Senhor. Você quer ter uma vida mais próxima de Deus? Você quer ter uma vida mais ciente da sua conexão com o Senhor? É preciso ter a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra as coisas que nós podemos ver, não é contra as coisas físicas, são contra as coisas espirituais. As coisas espirituais que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas que pela fé nós cremos que elas de fato existem. Então, as coisas que aparecem para nós, as coisas das quais nós somos tentados, não são coisas através de coincidências, através do acaso. Não, são coisas que são colocadas em nossa direção pelo diabo. São colocadas em nossa direção por todo este mundo tenebroso, como é descrito no versículo, principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra estes. Por isso que, se nós formos tentar vencer nossas tentações pelo poder da carne, nós nunca venceremos, porque a nossa luta não é deste modo. Nossa luta não é física, nossa luta é espiritual. Nossa luta exige armas espirituais. Se nós quisermos ter uma vitória de fato diante do Senhor contra os nossos pecados, contra as nossas tentações, nós devemos compreender que nossa luta é espiritual. Você entende essa realidade? Você crê de fato nisso? Ou você tem andado de maneira leviana, de maneira superficial por aí afora, como se Satanás não existisse, muitas vezes até como se Deus não existisse? Lembre-se, a sua vida espiritual não se resume ao domingo. O domingo deve ser a expressão de toda a sua semana, de toda a sua rotina com Deus. O domingo não deve ser o momento em que você tem ali algum resquício de vida espiritual. Não deve ser isso. Lembre-se que você tem uma semana inteira de lutas, de tentações, de provações e de vitórias com Deus. Você quer ter vitórias com o Senhor, você quer ter vitórias contra as suas tentações? Lembre-se, entenda, nossa luta é contra coisas que nós não estamos vendo.
Então precisamos ter cuidado, precisamos estar usando as armas espirituais. Precisamos ter as armas espirituais em nossas mãos, para que nós possamos vencer. Porque pela nossa própria carne, nossos próprios desejos, nós nunca conseguiremos de fato vencer isso. Que nós possamos, de fato, abrir nossos olhos para a visão espiritual e compreender essa grande batalha da qual nós estamos, a batalha espiritual. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e te dar a vitória dentro dessa batalha. Deus te abençoe.